Isomeria geométrica, também conhecido como isomeria cis-trans. Conhece? Já ouviu falar? Você sabia que esse tipo de isomeria é bem recorrente nos exames vestibulares? Se interessou? Se sim, fica comigo até o final porque nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Fala moçada, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Carneiro, sou professor de Química e esse é o canal Federais da Química. Bom, antes que eu me esqueça, vou te pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum dos vídeos novos. Bom, antes de começar a aula, lembre-se, Química não se decora, compreende? Bom, o assunto da videoaula de hoje é isomeria geométrica. Antes de nós entrarmos na isomeria geométrica, gostaria de deixar claro aqui a diferença entre as isomerias planas e as isomerias espaciais. As isomerias planas, elas vão se diferenciar na conexão entre os átomos que formam as moléculas, ou seja, os isômeros. Então, quando você tem dois isômeros planos, a diferença entre eles está na conexão entre os átomos. Eles têm a mesma forma molecular, até porque, se são isômeros, tem que ter a mesma forma molecular. Porém, esses mesmos átomos que constituem o isômero A e o isômero B, eles estão conectados em lugares diferentes. As conexões são diferentes. É como se você pegasse as mesmas peças de Lego e fizesse um objeto, desmontasse e fizesse outro com as mesmas peças. Você conectou de forma diferente e fez ali um objeto diferente. É mais ou menos isso a questão da isomeria plana. Já as isomerias espaciais, elas não diferem na conexão. As conexões entre os átomos que formam os isômeros são exatamente os mesmos. O que vai diferenciar é a posição dos átomos no espaço. Enquanto no isômero eu vou ter, por exemplo, um átomo apontado para baixo, no outro isômero esse mesmo átomo vai estar apontado para cima. De forma que essa diferença é bem sutil. Então, enquanto um está nas conexões diferentes, o outro está nas disposições espaciais diferentes. Por isso que um é chamado de isomeria plana e a outra é chamada de isomeria espacial. Bom, eu coloquei aqui no quadro um exemplo para a gente poder deixar claro isso que eu acabei de falar. Bom, aqui eu tenho um álcool, que a gente chama ele de etanol, por causa da regra da IUPAC, e nós temos aqui o que chamamos de metoximetano. Bom, o etanol e o metoximetano, ambas as substâncias ou as moléculas, têm a mesma forma molecular. Então significa que trata-se de um par de isômeros. São isômeros, se possuem a mesma forma molecular. Eles têm 2 carbonos, tanto de cima quanto de baixo. Eles têm 6 hidrogênios e também tem um oxigênio cada um. Então tem exatamente os mesmos átomos na mesma quantidade. Beleza. Só que pela fórmula estrutural plana eu já consegui diferenciar. Enquanto nenhum o oxigênio está na extremidade, o outro o oxigênio está no meio. O oxigênio aqui nesse de cima está ligado a um hidrogênio e a um carbono. O oxigênio na molécula de baixo está ligado a um carbono e a outro carbono. Ou seja, as ligações químicas, as conexões entre os átomos não são exatamente as mesmas. Então houve uma mudança ali. Então significa que é uma isomeria plana. E como a gente já tratou sobre esse assunto, você já sabe que é uma isomeria plana de função. Etanol é uma função e metoximetano é uma outra função. Aqui é a função álcool e aqui é a função éter. Bom, aqui do lado eu coloquei também duas moléculas. Aqui vai ser um exemplo de isomeria espacial. Observe, na molécula de cima e na molécula de baixo, qual é a diferença entre elas? Na foto. Bom, você pode notar que o hidrogênio aqui na molécula de cima está na parte de cima e o cloro está embaixo. Já no isômero de baixo, quem está embaixo é o hidrogênio e o cloro que foi para cima. Então nós temos aqui praticamente a mesma molécula, mas não é, são diferentes. Embora bastante semelhantes, mas são de fato dois isômeros, duas substâncias diferentes com propriedades físicas, químicas e bioquímicas diferentes. Tá? Ah, mas você pode me falar, professor, só porque o hidrogênio foi para baixo, o cloro foi para cima, você alterou a substância? Sim, porque você não pode alterar a posição do cloro e do hidrogênio livremente, normalmente, automaticamente. Essa mudança não é possível. Por quê? Porque para esse hidrogênio vir para cá e o cloro subir, esse carbono ele tem que girar e os seus ligantes então mudarem de posição. Só que esse carbono ele não pode girar livremente. Por quê? Porque ele está ligado com outro carbono por uma dupla ligação. E essa dupla ligação impede que ocorra uma livre rotação. Bom, então o que acontece? Acontece que, se nesse caso o hidrogênio foi conectado em cima e o cloro embaixo, e nesse aqui foi ao contrário, você vai ter um e aqui você vai ter outro. Filisbino e Beltrano, fulano e ciclano. Não são
a mesma molécula, tá? Então aqui é o seguinte, quando essa dupla é presente entre dois carbonos, eles não podem girar. E dependente da posição que esses ligantes vão entrar, um vão ficar apontado para baixo, o outro vai ser apontado para cima. Bom, se eu fosse dar o nome a essas duas moléculas, o nome ia ser exatamente o mesmo. Isomeria espacial é mais sutil. Lembre-se, na plana, esse aqui chama etanol, esse aqui chama metoximetano. O nome é completamente diferente. Aqui não. Qual que é o nome desse daqui? Bom, ele tem dois carbonos, tem uma ligação dupla. Bom, e ele pertence à função que nós chamamos de haletos orgânicos, onde nós temos halogênio ligado a carbono. É como se fosse o hidrocarboneto que teve aqui a adição de halogênios. Qual que é o nome deles? Bom, ele tem o cloro do carbono 1 e o outro cloro no outro carbono, que seria o carbono 2. Então o nome dele ficaria 1,2 porque tem 2 cloro etano. Esse é o nome dessa molécula. E da de baixo, exatamente o mesmo, 1,2 de cloroetano. Tanto a de cima quanto a de baixo tem o mesmo nome. Uai, se tem o mesmo nome, então trata-se da mesma substância. É verdade. Na verdade, elas não têm o mesmo nome. Nós vamos aqui introduzir uma informação que a gente vai adicionar no nome para poder diferenciar esse do de baixo. Ou seja, os nomes vão ser praticamente os mesmos, mas por um detalhe vai fazer eles serem diferentes. Qual é esse detalhe? É o seguinte, aqui é um caso clássico de isomeria geométrica, ou seja, isomeria cis-trans. Nós temos aqui uma dupla ligação e nós temos os ligantes dos carbonos diferentes, tanto de um lado quanto do outro. Então nós vamos passar aqui uma reta paralela à ligação dupla, dividindo a molécula em duas metades. Como é um caso clássico, nós vamos monitorar a posição dos hidrogênios de um carbono e o hidrogênio do outro. Eu vou circular. Bom, para ficar em evidência, eu tenho o hidrogênio de um lado e tenho o outro hidrogênio do mesmo lado. Então aqui nós temos hidrogênio no mesmo plano, mesmo lado da molécula. Aqui embaixo, passando aqui o traço paralelo à ligação dupla e monitorando os hidrogênios, vou ter o hidrogênio numa metade, o hidrogênio na outra metade, ou seja, num plano e no outro. Então o que acontece? Aqui eles estão juntos, lado a lado, próximos. Então aqui eu vou usar a palavra cis para me referir a esse. O de cá eles estão opostos, estão transversais. Então aqui eu vou usar a palavra trans. Então o nome do de cima vai ser cis, aí a gente coloca um tracinho, 1,2 de cloroetano. O de baixo vai ser trans, um tracinho, 1,2 de cloroetano. Então os nomes são praticamente idênticos. O que vai diferenciar é a terminação trans no de baixo e cis no de cima. Então, sempre que você tiver os hidrogênios do mesmo lado, cis, hidrogênios dos lados opostos, trans. Professor, os casos de isomeria geométrica são tão simples assim? Não, na verdade, não. Mas esse é o caso mais clássico de todos, o mais simples e mais tradicional. É quando nós temos hidrogênios em ambos os carbonos e a gente monitora a posição deles. Mas nem sempre os carbonos da dupla vão ter hidrogênios. Às vezes não tem nenhum hidrogênio, mas tem como a gente saber quem é o cis e quem é o trans. Nós vamos falar logo após. Bom, aqui eu coloquei um exemplo só para vocês, para a gente reforçar a importância da presença da dupla. Nesse caso aqui eu tenho um carbono ligado a outro por uma ligação simples. Aqui, neste caso, esse carbono ou outro, tanto faz, ele consegue rotacionar. Então seus ligantes conseguem sair dessa posição, porque a ligação simples ela permite esse movimento. Se esse carbono girar, esse cloro ele pode vir para cá, o hidrogênio vai lá para o lugar dele, depois esse cloro pode vir para essa posição, ele pode vir para cá livremente. E isso acontece? Acontece, porque as moléculas estão em constantes movimentos, girando entre si e também se deslocando. Então, se o cloro sair dessa posição e for para outra, torna-se outra molécula? Não. Nesse caso, não. Esse caso aqui não tem como ter isomeria espacial do tipo isomeria geométrica. Por quê? Porque para ter isomeria geométrica, esses carbonos eles teriam que ter uma dupla ligação impedindo a rotação deles. Ah, então deixa claro para nós, professor, qual é a condição que a molécula tem que ter para saber se vai ter ou não vai ter caso de isomeria geométrica, ou seja, isomeria cis-trans. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui a condição para os acíclicos, que significa para toda molécula que tem a cadeia carbônica aberta, tá? Por que você ressaltou? Porque as cadeias fechadas também têm possibilidade de isomeria geométrica. No entanto, a condição é um pouco diferente. Eu vou ressaltar mais para frente. Vamos lá.
Nesse caso aqui, eu vou ter um carbono ligado a outro carbono por uma dupla ligação. Então, esse carbono ou esse não podem sofrer rotação. Significa dizer que os ligantes desses carbonos não saem das posições. E aí eu tenho aqui X e Y. Se X e Y forem diferentes e o ligante A e o ligante B, que é os ligantes do outro carbono, também forem diferentes entre si, aí sim nós vamos ter a condição cumprida e assim essa molécula vai poder sofrer o caso de isomeria geométrica. Ah, professor, mas os ligantes de um carbono têm algum vínculo com os ligantes do outro carbono? Não. A condição necessária para ocorrer isomeria geométrica em compostos de cadeia aberta é ter dupla ligação entre dois carbonos. Beleza? Assim impede a rotação. E os ligantes de um carbono têm que ser diferentes. Os ligantes do outro carbono da dupla também têm que ser diferentes. Então não poderia ter hidrogênio e hidrogênio. Se tivesse, não estaria cumprida a condição. Se tivesse aqui, ó, cloro e cloro, também não estaria cumprindo a condição. Agora, se eu tivesse aqui o hidrogênio e tivesse um cloro, eu tivesse aqui um hidrogênio e tivesse aqui um CH3, que é um metil, por exemplo, aí estaria, a condição estaria estabelecida? Sim. Aí poderia sim acontecer isomeria geométrica e aconteceria. Nós teríamos dois isômeros, o cis e o trans. Tranquilo? Bom, eu coloquei aqui dois exemplos para a gente poder reforçar isso que eu acabei de falar. Vamos tomar cuidado. Nos dois casos de cima, que são um par de isômeros clássicos, e no de baixo, não clássicos. Vamos lá. No caso de cima, estou vendo que existe dupla ligação entre os carbonos. Beleza, a primeira condição foi respeitada. Segundo, eu tenho os ligantes do mesmo carbono diferentes? Tem. Esse é diferente do outro. Agora eu tenho que ver os ligantes de lá. Esse é diferente desse ligante de cá. Também tem e também cumpriu. Significa dizer que essa molécula tem um isômero. Por isso que eu já desenhei o outro dele. Então vamos saber quem é o cis e quem é o trans. Vamos lá. Passa-se o risco em paralelo à dupla, dividindo a molécula em duas metades. Aqui eu verifiquei que um carbono da dupla tem hidrogênio e o outro também. Então, é o caso clássico. Vou monitorar a posição desses hidrogênios. Então, aqui eu tenho hidrogênio aqui em cima e eu tenho no outro carbono hidrogênio também em cima. Ou seja, os dois estão no mesmo plano. O outro, vamos ver se é o isômero dele. Nós passamos aqui a risca, dividimos aqui a molécula em duas metades. Eu monitoro o hidrogênio. Um está em cima e o outro está embaixo. Então aqui eu tenho o isômero que nós chamamos de isômero cis, porque eles estão juntos. Cis é a palavra do latim, que vem do latim, que significa juntos. E esse aqui é o trans, que significa transversal, significa lados opostos, que também vem do latim. Tranquilo? Tranquilo. Então, primeiro passo, descobrir se o composto sofre isomeria geométrica. Então, se ele te der esse composto e te perguntar qual tipo de isomeria que ele pode apresentar, isomeria geométrica? Sim, falso ou verdade? Aí você poderia já julgar. Sim, ele pode apresentar porque ele cumpre os requisitos necessários para ter isomeria geométrica. Tranquilo. Então você acabou de aprender como que se identifica isômeros geométricos cis e trans. Vamos aqui para o de baixo. Nesse caso eu tenho aqui a dupla entre carbonos. Perfeito, a primeira condição foi estabelecida. Eu tenho aqui nesse carbono dois ligantes diferentes e no outro carbono também dois ligantes diferentes. Então a segunda condição também foi estabelecida, significa que essa molécula ela tem um isômero geométrico dela. Ela sofre isomeria geométrica, porque ela cumpre os requisitos, tá? Beleza, então vamos monitorar a posição dos hidrogênios para saber se é um cis ou se é um trans? Tranquilo. Quando eu vou olhar os ligantes dos carbonos, eu vejo que um tem hidrogênio, o outro não. Então aqui eu não tem como monitorar a posição dos hidrogênios como eu tinha feito, como é o modo clássico, ou os casos clássicos. Aqui eu vou monitorar quem é o ligante de maior número atômico, e esse será quem deverá ser marcado, observado. Então vamos lá. Nesse carbono da dupla, eu tenho hidrogênio e cloro. Qual dos dois elementos possui o maior número atômico? Você que já se familiarizou com a tabela periódica sabe que o número atômico do hidrogênio é 1 e do cloro é 17. Então esse aqui tem número atômico maior, vou circular ele. Então aqui eu tenho o cloro, vou passar aqui o risco paralelo aqui à dupla, eu dividi em duas metades, pronto. O ligante
prioritário de um dos carbonos está embaixo, que é o de maior número atômico. Agora eu vou para o outro carbono e eu vou aqui ver os ligantes. Eu tenho aqui um CH3 e tenho aqui um CH2CH3. Então eu tenho que saber qual dos dois ligantes possui o maior número atômico. O problema é que esse ligante é um carbono, que é o primeiro átomo. E o ligante K, o primeiro é o carbono, deu empate. Então o que eu teria que fazer para saber quem é o meu ligante prioritário para me poder saber se é um cis ou se é um trans, esse tipo de isômero? Bom, é o seguinte, esse primeiro carbono aqui, ele está ligado a 1, 2, a 3 hidrogênios, tá certo? Então cada hidrogênio tem um número atômico 1, então se eu somasse os números atômicos dele, daria 3. Bom, esse ligante aqui também é um carbono, por isso que deu empate. E quem são os ligantes desse carbono? Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios que estão aqui e o carbono da frente. Então, o que eu faria para desempatar? Eu somaria, então, os números atômicos dos átomos que estão ligados a esse ligante. Então, aqui está ligado a 1 a 2 hidrogênios, 1 com 1 dá 2, e o número atômico do carbono é 6. Então, daria 8. Aqui me daria 8, aqui me daria 3. Então, aqui eu tenho a soma dos números atômicos maiores. Tá? Aqui foi preciso fazer o critério de desempate, já que deu carbono em cima, deu carbono embaixo. Então os ligantes do carbono são 3 hidrogênios, os ligantes desse carbono é 2 hidrogênios e 1 carbono. Então aqui ganhou. Esse aqui é meu ligante prioritário. Então eu vou circular ele para a gente poder observar onde está a posição dos ligantes prioritários. Eu tenho aqui os dois ligantes prioritários no mesmo lado, no mesmo plano, na mesma metade. Isso seria o cis. Como ele não é o caso clássico, ou seja, que tem hidrogênio de um lado e do outro, ele foi determinado pelo ligante prioritário, que é o de maior número atômico, nós vamos usar a letrinha Z. Essa letrinha Z vem da palavra zusammen, do alemão, que significa dizer que estão em lados, mesmo lados, lados a lados, juntos, próximos, tá? Então, nós vamos dar o nome dele e colocar o Z antes do nome. A gente costuma dizer que isso aqui é o cis. Tá? É o irmão do cis. Cis a gente usa quando eu tenho dois hidrogênios do mesmo lado. Quando esse caso acontece, mas é com ligante prioritário, os ligantes prioritários estão do mesmo lado, é Z. Só a letrinha Z. Não precisa escrever mais nada. Z na frente do nome, obviamente. Aqui, se eu passar a risca paralelo à dupla, vou observar aqui, o meu ligante prioritário desse carbono é o cloro, nós já fizemos, é igualzinho nesse caso, e do lado de lá a gente já sabe que é esse. E ele está aqui em cima. Então, os dois ligantes prioritários estão em planos opostos. Um está embaixo, o outro está em cima. Então, eles estão transversais. Então, o irmão do trans, porque trans vem do latim, nós vamos usar o alemão, que é Tjingen, que é a letra E. Então, aqui, E. Eles estão em lados diferentes, letrinha E. Tranquilo? Ah, professor, mas aqui ficou difícil. Uma hora eu uso o cis, uma hora eu uso o trans. Tudo bem, mas essa nomenclatura, esse uso da letra Z e letra E, ela é respeitada e recomendada pela IUPAC. Mas o que você tem que saber é o seguinte, o Z é sinônimo dos casos de cis e o E de Tjingen é sinônimo dos casos de trans. Então, quando está transversal, letrinha E. Quando está no mesmo lado, letrinha Z. E eu só vou usar o cis e o trans quando eu tiver os casos clássicos, ou seja, hidrogênio em ambos os carbonos. Tá vendo? Tranquilo, mas pode ficar sossegado que exercício te pedindo a nomenclatura, onde você vai ter que colocar Z, ou E, ou cis, não vai cair. Vai cair às vezes a nomenclatura, o cara vai te colocar isso lá no enunciado e você já tem que saber o que significa isso. Porque imagine você, na hora da prova, lendo lá o nome da molécula e tem um Z na frente do nome, e você não sabe o que é isso, você se assusta. E você fala assim, ninguém me avisou sobre isso. E aí então seu psicológico fica abalado. Tranquilo? Eu vou apagar o quadro e já retorno com vocês num segundo. Vamos lá, moçada. Eu coloquei aqui no quadro dois exemplos para a gente matar qualquer dúvida. Vamos lá. Esse tipo de problema costuma cair em vestibulares. Vamos começar por este de cá. Bom, essa molécula, ela apresenta condição de isomeria geométrica? Sim ou não? Bom, aqui eu tenho a fórmula bastão misturado com fórmula estrutural. Pode? Pode. Em vestibulares gostam de fazer essas coisas, para confundir e também para assustar. Bom, eu vou fazer o seguinte, como eu sei que na quina aqui é um carbono e ali é outro carbono, então isso aqui é uma dupla entre carbonos. Eu vou passar, igual o senhor falou, uma reta paralela à dupla, dividindo a molécula em duas partes. Beleza, agora eu vou ver se os ligantes de um carbono são diferentes, são, e se os ligantes dos outros carbonos, do outro carbono é diferente, e são.
Então, essa molécula cumpre os requisitos. Então, sim, ela tem isomeria geométrica, ela sofre. Significa dizer que essa molécula tem um irmão gêmeo. Se esse for o cis, existe o irmão que é o trans. Se ele for o trans, tem o cis. Ou, se for o Z, existe a versão E, que não está aqui no quadro. Bom, vamos descobrir se é cis, se é trans, se é Z ou se é E. Vamos lá. Nesse carbono de cá, eu vou monitorar. Já vi que não tem hidrogênio para mim monitorar a presença. Então, não é o caso clássico de cis-trans. É E e Z. Vamos. Entre cloro e bromo, qual é o meu ligante prioritário? O de maior número atômico. Bom, nós sabemos que o número atômico do cloro é 17 e do bromo é 35. Como o número atômico do bromo é 35, ele é o meu ligante prioritário. Então, eu vou aqui destacar o bromo. Agora, no outro carbono, eu tenho que ver quem é meu ligante prioritário, se é o de baixo ou se é o de cima. Se for o de cima, vai estar no mesmo lado, e aí será Z, de cis. Se estiver embaixo, será então E, de etigêngen. B, Z é de zunzamen, mas eu fico brincando de Z com zis, cis, zis, porque são sinônimos, né? Bom, vamos lá. Esse carbono está ligado a um carbono. Opa! E ele está ligado aqui embaixo a outro carbono, deu empate. Carbono, o número atômico dele é 6, o número atômico desse aqui também é 6, deu empate. Então, como que eu vou descobrir quem é o meu ligante prioritário? Eu tenho que ir para os ligantes desse ligante, os próximos átomos, e ver quem tem ligantes de maior número atômico. Tranquilo. Nesse caso de baixo, esse carbono aqui, ele está ligado a um hidrogênio, porque são outro hidrogênio, são 2 hidrogênios, e está ligado a um oxigênio. Opa! Se nós formos somar aqui os números atômicos, daria 1 mais o número atômico do oxigênio, ele é 16. Então, ficaria 16 com mais 1 daria 18. Pronto. Perdão, o número atômico do oxigênio é 8. 8 mais 1 dá 10. Perdão, viu? Bom, agora eu tenho aqui o carbono ligado a um oxigênio e um hidrogênio. Aí você fala assim, uai, professor, mas esse caso aqui, esse carbono, esse daqui está ligado a um oxigênio e a um hidrogênio. Só que aqui eu tenho uma ligação dupla com esse oxigênio, 1, 2. Então, essa ligação é com o oxigênio, a outra ligação é com o outro oxigênio. Então, para efeitos de definição de prioridade, eu conto o oxigênio 2 vezes. E aí eu tenho o número atômico 8, mais 8 dá 16, com mais 1 vai dar 17. Então, o somatório do número atômico aqui deu 17, que deu 10. Então, aqui é prioritário, aqui deu maior. Então, esse aqui é meu ligante prioritário. E eu tenho aqui, no caso, 2 ligantes prioritários no mesmo lado, no mesmo plano. Então, esse é um caso de cis. Só que a gente não usa o cis para isso. A gente usa a letrinha Z. Então, aqui eu tenho um caso de zusammen, do alemão, mesmo lados ou juntos, que eu gosto de chamar e apelidar de zis, tá? Então, aqui é o Z. A gente faria o nome dessa molécula e colocaria a letrinha Z na frente, Z, tracinho, e veria o nome dela conforme vocês já aprenderam pelas regras do IUPAC. Bom, vamos para esse outro caso aqui. Bom, é assim que cai no vestibular? É assim. Bom, essa molécula, ela apresenta isomeria geométrica? Sim ou não? É a primeira pergunta que você tem que saber responder. Bom, vamos atrás das condições. Cadeia aberta, dupla entre carbonos. Tem. Os carbonos da dupla têm ligantes diferentes? Vamos ver. Eu sei que tem um carbono aqui e existe um carbono lá. Bom, esse carbono aqui, ele tem um CH2 e um CH3. Agora, esse mesmo carbono tem para cima um CH2, outro CH2 e outro CH3. Ou seja, eu teria esse ligante e esse daqui. Os dois são iguais? Não, claramente diferentes. Então, esse carbono cumpre sim o requisito. E o de lá? Eu teria aqui, ó, um CH2 e um CH3. E o ligante de cima não está escrito, é porque é um hidrogênio, que não tem necessidade de escrever, forma de bastão, todo mundo sabe que os hidrogênios são omitidos, mas eu coloco a perninha dele ali que estaria oculta, eu trouxe aqui. Então você consegue perceber que agora, claramente, um é hidrogênio, o outro é CH2 e CH3, que são diferentes. Então esse composto, sim, ele cumpre o pré-requisito e ele também sofre isomeria geométrica, ou seja, isomeria cis-trans. Bom, trata-se de um isômero cis ou de um isômero trans? Bom, eu vou fazer o que eu sempre indiquei, a gente vai pegar o risco e colocar ele paralelo à dupla, dividindo a molécula em 2 bandas. Ah, mas a dupla está meio inclinada, não tem importância. A gente vai sempre acompanhar a dupla de forma concorrente a ela. Bom, e aí o que acontece? Nós temos aqui, paralela, perdão, nós temos aqui esse ligante e esse. Quem é meu ligante prioritário? Esse carbono ligado ao hidrogênio ou
A1CH2. Bom, claramente esse ligante de baixo é o prioritário, então eu vou circular ele. Então, entre o hidrogênio e esse, é esse. Agora, entre esse de cima e esse de baixo, quem é o ligante prioritário? Aqui é um CH2, aqui é um CH2 e aqui é um CH3. Bom, quem é meu ligante prioritário? Aqui eu tenho um CH2 e aqui eu tenho um CH3. Bom, se nós fizermos aqui, esse está ligado a carbono, esse está ligado a carbono. Aí os ligantes, esse daria 2 hidrogênios e um carbono, esse daria 2 hidrogênios e um carbono. Eu iria para o seguinte, esse tem 2 hidrogênios e um carbono, e esse aqui tem 3 hidrogênios. Esse daqui ganha, ele é prioritário. Ou, se você quiser, quando você tiver 2 ligantes, que é só hidrocarbonetos, o maior ganha. Então esse aqui vai ganhar. Esse é o ligante prioritário desse carbono da dupla. E aí eu tenho um ligante prioritário em cima, um ligante prioritário embaixo, em lados opostos. Então aqui eu tenho o E. Tranquilo? Então aí foram 2 exemplos e vamos seguir agora para os casos de cadeia fechada. Segura aí. Vamos lá, moçada. Vamos aqui continuar então, falando agora sobre os compostos cíclicos, que também podem sofrer isomeria geométrica. Bom, a primeira condição que nós havíamos falado é quando tem dupla entre carbonos e os ligantes de cada carbono são diferentes. Isso para os compostos acíclicos, que são de cadeia aberta. Agora, os de cadeia fechada, o fato deles ser de cadeia fechada, o ciclo, ele já vai impedir com que haja rotação. Porque se rotacionar, você quebra o anel, você estraga a molécula. Então, a molécula não vai permitir essa rotação acontecer. Então, dependendo do ligante que vier para baixo ou para cima, você vai formar o isômero cis ou o isômero trans. Bom, vem aqui. Então, tá aqui a condição. Eu tenho aqui um anel, fiz um anel ou um ciclo aqui de 3 carbonos, cada quina é um carbono, e aqui um dos carbonos está com um ligante diferente e o outro também. Então, qual que é a condição de um ciclo apresentar isomeria geométrica? Esse ciclo, ele deve ter 2 carbonos com ligantes diferentes. Então, os ligantes de um carbono têm que ser diferentes entre si, os ligantes de outro carbono diferentes entre si. Então, aqui no caso, eu tenho que ter X diferente de Y, e aqui eu tenho que ter A diferente de B, e aí está satisfeito, então, a condição necessária para que ocorra isomeria geométrica nos compostos de cadeia fechada. Bom, eu coloquei aqui exemplos para que a gente possa trabalhar, saber quem que é cis, quem que é trans, ou quem é Z, quem é E. Vamos lá. Nesse primeiro caso, eu tenho aqui um anel de 6 carbonos, cada quina é um carbono, e eu tenho nesse carbono de cá e nesse daqui, que são vizinhos, eu tenho ligantes diferentes. Ó. Os ligantes desse carbono, hidrogênio e cloro, são diferentes. Então, a condição está respeitada. Esse carbono também, 2 ligantes diferentes. E aqui é aquele caso clássico. Não precisa nem explicar que você já pegou. Eu tenho aqui hidrogênio de um carbono e o hidrogênio de outro. Como que eu vou saber que é o mesmo plano? Eu corto aqui ou corto lá? Bom, nesse caso, lembre-se, a gente não passava uma reta paralela às duplas, aqui a gente vai passar a reta que une aí os 2 carbonos, paralela à ligação que une os 2 carbonos do ciclo. E aí você vai ter os 2 hidrogênios do mesmo lado. Então aqui nós temos o isômero cis, e no de cá eu vou ter aqui os hidrogênios em lados opostos do plano, eu vou ter aqui o isômero trans. Tá? Tranquilo. Vamos para o caso de baixo. Eu tenho aqui um anel de 4 carbonos, cada quina, todo mundo aqui sabe, forma de bastão, é um carbono. Bom, esse ciclo tem 2 carbonos, com cada carbono com seus ligantes diferentes? Sim. Esse carbono do ciclo tem 2 ligantes diferentes. E esse outro carbono também tem. Ah, professor, os carbonos não têm que ser obrigatoriamente vizinhos? Não. Fiz questão de colocar isso daqui para a gente já matar essa dúvida. Tá? Então eu coloquei um carbono, saltei, coloquei a diferença lá no outro. Porque esse carbono aqui são 2 hidrogênios, esse aqui são 2 hidrogênios. Então esses dois não têm a condição respeitada. É este e este. Então tranquilo. E aí como é que eu vou saber o plano? Você vai passar, bom, aqui tem um carbono, um ponto, aqui tem outro carbono. Você vai passar uma reta ligando esses 2 carbonos. Então você vai passar uma reta aqui, ó. Pronto, dividir em 2 metades. Então sempre uma reta unindo esses 2 carbonos, que é os carbonos mais importantes da molécula em termos de isomeria. Tranquilo. Aí você vai ver, tem hidrogênio em ambos os carbonos? Não. Então não é um caso clássico, mas tranquilo. Nós vamos para o caso prioritário. Nós temos aqui hidrogênio e de cá carbono. Então qual é o ligante prioritário? O de maior número atômico. Então vai ser esse carbono aqui.
tranquilamente o prioritário está embaixo. Aqui eu tenho um ligante CH3, que é o carbono, o primeiro que eu estou avaliando, e o outro que é o bromo. Quem tem o maior número atômico, o bromo é 35, carbono aqui é 6, então é o bromo. Então eu vou ter um prioritário num plano e o prioritário em outro plano. Então trata-se aqui do isômero E, de etigêngen, que é sinônimo, vou até escrever aqui, de transversal, de trans. É o trans em alemão. Aqui nós temos os dois carbonos. Vou traçar aqui a reta unindo esses dois carbonos e vamos atrás dos prioritários. Nós já fizemos aqui o carbono, que é o prioritário nesse caso. O de lá é o Br. Nós temos então os dois ligantes prioritários no mesmo lado do plano, que é esse plano de cá. Tá? Então aqui nós temos o Z alemão, que seria sinônimo de cis, de mesmo lado. Latim e alemão. Latim a gente usa quando é os casos clássicos, com hidrogênio em ambos os carbonos, e o alemão a gente usa quando não tem essa condição de hidrogênio num carbono e hidrogênio no outro. Tranquilo? Vamos só para o último exemplo aqui para a gente reforçar o que já foi dito aqui em sala de aula. Bom, moçada, vamos aqui para os últimos exemplos e também caminhando para o desfecho dessa videoaula. Bom, eu coloquei alguns exemplos aqui no quadro para a gente poder trabalhar a presença ou não de isomeria geométrica. Nesse caso aqui, ó, existe condição respeitada para ter a isomeria cis-trans? Eu tenho um anel, tranquilo, mas eu tenho dois carbonos desse anel ou desse ciclo que tem ligantes diferentes. Esse carbono aqui tem dois ligantes diferentes, mas esse daqui não. Esse aqui ele vai ter dois átomos de hidrogênio, a mesma coisa desse de cá, vai ter dois átomos de hidrogênio. Então aqui eu não tenho, aqui eu não tenho. Então esse ou essa molécula, esse caso não vai apresentar isomeria geométrica, ou seja, isomeria cis-trans. Bom, e esse outro caso aqui, eu deixei aqui um pouco aberto, mas deixa eu fechar. Eu tentei fazer aqui com a fórmula estrutural plana. Eu tenho aqui um ciclo de 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu queria saber se essa molécula apresenta isomeria geométrica, ou seja, isomeria cis-trans. Então eu tenho que ir atrás de dois carbonos nesse anel, nesse ciclo, que tenha também ligantes diferentes. Então olha aqui, esse carbono aqui tem o hidrogênio e tem o bromo. Beleza, tem um carbono com ligantes diferentes. Esse não, esse tem. Então eu tenho sim dois carbonos no ciclo e esses dois carbonos têm ligantes diferentes. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o hidrogênio nessa posição e o hidrogênio nessa. Se eu unir aqui esses dois carbonos, que é os dois que têm os ligantes diferentes, os dois hidrogênios estariam no mesmo lado, seria aqui o tradicional cis. Então seria o isômero cis, tá? Esse caso de baixo é esquisito. Nessa forma que está aqui, é um anel de 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, professor, mas por que desenhou um anel de 6 carbonos assim? É um desenho um pouco mais avançado, já é um pé aqui no ensino superior, onde a gente trata das conformações, ou seja, o anel de 6 carbonos, ele tem algumas conformações. Às vezes ele está desse jeito, às vezes está de outro jeito. Tá, mas o que está em voga aqui, se aparecer isso para você, eu acho difícil, mas se aparecer você não vai ter problema com relação à isomeria geométrica. Bom, eu tenho aí dois carbonos que têm ligantes diferentes. Bom, claramente no anel você já vai olhar para esse carbono aqui da ponta, porque ele tem um troço de pendurado nele e esse daqui. Pronto, eu tenho dois carbonos realmente com ligantes diferentes. Vamos dar uma analisada? Aqui, ó, esse carbono dessa ponta é ligado a uma hidroxila. E ela está levemente para baixo. É porque existe um ligante aqui para cima, porque se esse carbono faz 4 ligações, 1, 2, 3 e 4, que está aí oculto, porque é um hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, esse carbono está ligado aqui a uma ramificação. Tem um carbono aqui, outro lá e outro cá, mas enfim, é uma ramificação. E aqui para baixo, escondido, eu tenho a quarta ligação, o quarto ligante desse carbono, que é um hidrogênio. Então aí eu vou ter aqui, ó, se eu passar um risco entre os dois carbonos, eu vou ter um hidrogênio num plano e hidrogênio no outro. Nós teríamos aqui o caso clássico de uma isomeria geométrica, e esse aqui é o isômero trans. Esse último aqui, que seria dois brindes aqui já para quem tiver o azar de fazer um vestibular um pouco mais complicado, ou ter aquela falta de sorte de cair esses casos chatinhos. Bom, apareceu aqui um anel de 6 carbonos, já desenhado de uma forma diferente, aquela mais tradicional do ensino médio, cada quina tem um carbono. Nesse carbono eu tenho um BR, nesse eu tenho outro. Professor, mas o que é isso? Isso aqui é uma forma de eu desenhar uma ligação química, uma ligação covalente simples, na forma de cunha e de forma tracejada.
que quer dizer? Qual a informação que esse desenho nos traz? Ele vai ser mais comum para nós quando falarmos sobre isomeria ótica. Você vai ver que toda vez que tratarmos sobre isomeria ótica, a gente vai recorrer a esse tipo de desenho. Quando a gente faz o traço, ele começa fino, ele vai alongando, parece até um triângulo e cheio. A intenção é mostrar que o bromo está para frente do plano. Em vez de desenhar o bromo para baixo, o outro para cima, eles preferiram colocar o bromo para frente. Isso significa que o outro ligante está para trás. E aqui nessa outro carbono eu tenho o bromo, que está para trás. O tracejado é como se fosse uma sombra. Então eu tenho aqui o bromo para frente e no outro carbono o bromo está para trás. Então se eu passasse um plano ligando esses dois carbonos, eu teria um bromo para frente e um bromo para trás. Ou seja, nem é preciso muito, tá? Cunha cheia para frente, cunha tracejada para trás. Então, nós temos um para trás, outro para frente, em planos opostos, né? Se fosse cunha cheia, dois para frente. Ou fosse cunha tracejada, dois para trás. Então, se fosse dois para frente ou desenhado dois para trás, todos os casos seria cis, tá? Só que nesse caso, já que um está para frente e outro está para trás, aqui é um caso de isomeria geométrica trans, tá? Já que nós temos aqui um hidrogênio escondido e aqui também nós teremos outro hidrogênio aqui escondido, tá? Então aqui ele preferiu colocar para frente e para trás. Isso é para você não se assustar se isso aparecer para você. Tô tentando te vacinar para esses casos que só vai acontecer se você tiver uma falta de sorte. Agora, o último detalhe. Existe uma molécula dessa presente no olho de cada um de nós. Lá na retina tem uma molécula que chama-se cis-11-retinal. Lá no carbono 11, ocorre um processo de isomeria geométrica. Então aqui eu tenho 6 carbonos do anel, já que é um anel de 6. Aqui teria o sétimo, o oitavo, o nono, o 11º. Então aqui eu tenho o 11º e o 12º. É aqui que vai acontecer uma coisa super interessante. Esse cis-11 retinal, que está lá na retina dos nossos olhos, quando a luz penetra os olhos e acerta ele, o que acontece? A luz, que é uma energia na forma de fóton, pacotes de energia, que descreve a luz como pacotes de energia. Bom, quando esses fótons incidem sobre essa molécula, essa energia vai fazer ocorrer um processo que se chama de isomerização. Ou seja, vai acontecer uma reação química onde um isômero vai ser transformado em outro isômero. Isso pode, professor? O senhor falou que não podia. Pode, não naturalmente. Naturalmente não pode. Ou seja, livremente. Agora, forçadamente, pode. Ou seja, a luz, ao incidir, a energia necessária para fazer uma reação acontecer. Então, quando a luz incide sobre esse composto, o que acontece? Esse ligante que está aqui para baixo, ele vai para cima. Então, repare, eu desenhei aqui. Então, aqui está aqui, ó, carbono 7, já que tem 6 no anel, 8, 9, 10, 11 e 12. Então tá aqui, ó, vou até circular a dupla, que vai acontecer o processo de isomerização, onde um isômero transforma no outro. Então olha só, o ligante no 12 vinha para baixo, agora ele foi para cima, tá vendo? O tracinho começa para baixo, agora nesse daqui ele foi para cima. Aqui, obviamente, nós teríamos um hidrogênio escondido aqui, e como esse ligante está para baixo, eu teria um hidrogênio aqui para cima. Então se eu passar aqui o plano, eu vou ter aqui o cis, né? Porque eu tenho no mesmo lado do plano os dois hidrogênios. Nesse caso aqui, se eu passar aqui a reta paralela a essa dupla entre o carbono 11 e o 12, nós vamos ter aqui, ó, o hidrogênio, já que esse ligante da dupla está para baixo, o hidrogênio está para cima. Agora, esse ligante está para cima, então o hidrogênio escondido vai estar para baixo. Você vai ter hidrogênio para cima e hidrogênio para baixo. Aqui nós vamos ter o trans. Então, o que acontece? A luz incide em cima dessa molécula que está lá na retina dos nossos olhos, que vem inclusive da vitamina A. Então o cis-11 retinal, ao receber a luz em cima dela, ela se converte em trans-11 retinal. E o que acontece logo em seguida? Logo em seguida, esse isômero que recebeu essa energia a mais, ele retorna, ele origina de novo o cis. E o que acontece? Essa luz recebida, essa energia recebida, ele devolve na forma de um impulso, tá? Um impulso nervoso que vai pelo nervo óptico até o cérebro, para que o cérebro traduza a imagem que esse olho viu. Então, ou seja, aquela luz que bateu no objeto e entrou no seu olho, fez com que o cis virasse trans, o trans retornou a virar cis,
enviando um impulso até o nervo óptico, onde o cérebro vai interpretar a imagem e você vai entender que aquele objeto está na sua frente, você vai ter sentido, tá? Então, ou seja, eu estou dando um exemplo aqui de caso de isomeria que está presente dentro do nosso organismo, um caso biológico de isomeria cis-trans. E tem muitos outros casos que depois, se eu tiver tempo, eu vou trabalhar com vocês em outras videoaulas, beleza? Eu espero que você possa ter entendido o que foi abordado aqui, e se não tiver entendido, deixe nos comentários para que a gente possa também resolver essas dúvidas de vocês, tá? Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau!